Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado aí, mais uma vez, a gente fazendo um bate-papo aqui com os nossos clientes, nossos colaboradores, parceiros aí, fazer um vídeo, uma gravação hoje com uma convidada aqui da equipe interna nossa, hoje a Natasha vai bater um papo com a gente, ela é do nosso departamento pessoal, conversar um pouquinho aí sobre o que aconteceu essa semana aí, que foi bem concorrido no departamento dela com relação a um parcelamento do fundo de garantia aí do período Covid aí, né, desse período de quarentena, tá? Então, alguns desafios houveram, como que foi feito, de repente no vídeo depois a gente puder ajudar alguém que não tenha conseguido e tal, acho que é bom para compartilhar essa experiência também, tá bom? Vou apresentar para vocês, Natasha, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, boa tarde, meu nome é Natasha, como apresentado pelo Márcio, faço parte do departamento da SKZ, do departamento pessoal, e eu vim falar um pouquinho sobre o acompanhamento aí do parcelamento do fundo de garantia. A gente conseguiu emitir todas as guias dos nossos clientes, através do site do parcelamento mesmo, né? Acho que a gente teve 1 ou 2 casos que a gente teve que emitir pela GFIP, mas em via de regras todos a gente conseguiu entregar dentro do prazo. A gente conseguiu devido também, a gente antecipou bastante, né? A gente não deixou para a última hora. Então, a gente desde o dia 1º ao dia 2, a gente estava já acessando o site, né? E aí a gente com bastante insistência, a gente conseguiu regularizar e emitir as guias para os clientes. Certo. Ok? E o que é esse parcelamento aí, esse parcelamento do fundo de garantia? O parcelamento do fundo de garantia, ele, na verdade, por conta da pandemia, né? Saiu essa medida provisória, que é a 927 de 2020, trazendo para a gente a possibilidade de parcelar as guias de março, abril e junho, né, em 6 parcelas. E esse parcelamento ele iniciaria a partir do mês de julho. Então, de julho a dezembro, aí a empresa teria, né, o prazo para fazer para quitar essas guias desses 3 meses. Tá. Competência abril, maio, não, março? Março, abril e junho. Março, abril e maio. Maio, né? Tá, legal. Isso. Para recolher de julho para frente, é isso? Exatamente. Tá, entendi. E qual que era o desafio? Qual que era o problema, assim, que estava tendo? A gente teve muita instabilidade no sistema mesmo da Caixa, né? O sistema ele é um sistema bem interativo, ele é fácil acesso, o problema é que ele ficou muito tempo inoperante, né? Eu mesmo tentei várias vezes para conseguir o acesso. Certo. Nos últimos dias, então, não funcionou mesmo. Né? Nos últimos dias eu recebi uma série de comunicados aí de CRC, FENACOM, todos os órgãos federais aí, inclusive até com ação judicial contra a Caixa Econômica por conta da dificuldade aí de acessar. Então, acho que foi um problema bem grave. Geral, né? Geral, e ainda deve continuar um pouco essa briga aí. Sim. Porém, a Caixa Econômica, ela deu mais 3 opções para emissão dessa guia, né? Então, a gente tinha a opção do parcelamento. Em alguns casos, eles disponibilizaram na conectividade a guia para os clientes. E também dava para fazer por meio da GFIP. Tá? Então, a GFIP é o programa que a gente usa mensalmente para emitir a guia. Então, a gente teve essas 3 opções para poder atender aí a demanda e enviar essas guias para o cliente. Tá. Então, a gente teve casos, sim, que a gente não conseguiu fazer pelo programa, e aí a gente fez pela GFIP. Tá, mas é que dava um trabalho maior, né? Dava um trabalho maior, sim, bem maior. Pela GFIP, como que a gente regulariza isso? Então, pela GFIP, primeiro você precisa saber o valor do parcelamento, né? Então, você pega aí as suas 3 competências, soma e divide pelo número de parcelas, que é os 6, né? 6 parcelas. E aí, na GFIP, com essa base, você vai alocar somente os funcionários que chegam, basicamente, nessa mesma base de valor. E os demais funcionários, você só vai confirmar o envio, tá?
E aí você tem que fazer bater. Entendi. Entendeu? Se tiver alguma diferença para maior ou para menor, a orientação da Caixa é que a gente sempre colocasse o valor correto e daria para a gente mencionar uma parte que é do 13º, né? Com essa diferença, para fazer bater a guia. Tá, e aí individualizar para cada uma dos funcionários, né? Isso, exatamente. Certo. E no sistema da Caixa isso já estava tudo automático lá? Sim, tudo automático. No sistema da Caixa, a gente só acessava, conferia se o valor está correto, né? E emitia a guia. Entendi. E bem simples. Teve um comunicado da Caixa que eles avisaram que iam disponibilizar por um comunicado ou a guia já direto na caixa postal da empresa. Isso funcionou? Sim, aconteceu, mas em não todos os casos. Não todos, né? Em alguns casos. Não foi todo mundo que recebeu. Entendi. E aí, nessa opção, não teria como conferir, né? Nessa opção, a guia que você recebeu, você teria que ali fazer basicamente pagamento. Tá. E para pagamento foi tudo bem, né? Teve um acompanhamento, alguma... Então, na verdade, o que a gente recebeu que não foi todos os bancos que estavam aceitando o pagamento. Né? O que a gente teve de retorno, os bancos que estavam aceitando o pagamento eram o Itaú, o Banco do Brasil e a Caixa. Só. Esse a gente teve sucesso. Agora teve alguns bancos que não. Entendi. Nem aceitar a guia do parcelamento, os bancos também não estavam preparados, né? Não. Que não está. Coisa. Tomara que a Caixa se posicione aí para poder não cobrar essas multas aí de quem não conseguiu emitir, né? Por sorte aí, graças ao empenho de todos aí, os nossos clientes conseguiram receber todas as guias, né? Para pagamento, sem juros, sem multa, nada. É importante falar, né? Acho que até um ponto que o Adalberto levantou agora, um pouquinho antes no bate-papo, é com relação à guia de junho, né? Junho, que vence em julho, essa foi normal, é isso? Normal. Essa é a dúvida, Adalberto? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Natasha, demais presentes. É uma dúvida, né? Porque imagina, a empresa ela vai ter a guia do mês, que então o mês de junho tem a guia do mês de julho, e também o parcelamento. Então são duas guias, é isso, Natasha? Como que funciona? Isso mesmo, exatamente. É as duas guias com o mesmo vencimento. E isso não vai acontecer só no mês de julho, vai acontecer até o mês de dezembro. Então, até o mês de dezembro, a empresa vai ter duas guias de fundo de garantia para pagamento com o mesmo vencimento. O vencimento é sempre dia 7, e caso não caia em dia útil, a empresa tem que antecipar o pagamento. Ah, perfeito. Entendi. Então, essa parte dos parcelamentos, eu acho que é uma coisa que antecipar ao máximo a emissão dessas guias pode ser uma forma aí de não correr o risco ali logo na data próxima ao vencimento dessa sobrecarga no sistema, né? Sim, exatamente. A gente vem recebendo também algumas dúvidas, que de repente pode ser a sua dúvida, e eu vou trazer aqui para vocês. Ótimo. Primeira dúvida. O que vem muito perguntando é o quê? Tem empresas que entram em contato com a gente agora e perguntam: eu consigo fazer o parcelamento dessas guias? Infelizmente, não. Tá? A Caixa Econômica ela determinou até o dia 20 de junho para poder fazer a solicitação desse parcelamento. Então, a gente tinha que enviar uma GFIP declaratória informando a opção do parcelamento. Então, as empresas que não pagou a guia de março e de abril e de maio e não optou pelo parcelamento, vai ter que regularizar ela com juros e multa. Tá? Entendi. Esse é um ponto importante, né? Desculpa, viu, Márcia? Porque a gente está falando no pagamento, né? Que é o pagar a guia. E aí, por trás disso, assim como os tributos também, tem a obrigação acessória, que é a declaração, né? Que é tão importante quanto o pagar, que é onde individualiza, né, os colaboradores, né? E teria essa exigência, né? Então, a empresa que não fez essa opção via GFIP, né, Natasha? Então, ela não consegue, então, é isso, né? Não consegue mais. Ela vai ter que fazer o pagamento com a inclusão de juros e multa. Tá, então quem não fez
comunicação, em tese, então tá em atraso com essas obrigações, né? Exatamente. Tá. Uma outra dúvida também que a gente vem recebendo é se eu não paguei a guia. Bom, se você não pagou a guia, é importante que você entre em contato com a gente para a gente regularizar. Porque para efetivar esse parcelamento, tem que pagar a primeira guia. Ah, certo. Tá? Também é importante frisar que, a partir da terceira guia não paga, a empresa ela pede parcelamento. Tá. Ok? Que são Então, em 6 parcelas, né? São 6. Oi? São 6 parcelas, né? Exatamente, são 6 parcelas. Tá. Sem juros, sem multa, sem nada. Sem correção. Sem juros, sem multa. Tá. Se pagam na data, ok? Agora, se você quiser recalcular essa guia do parcelamento, aí vai ter juros e multa. Ah, entendi. Tá bom. Entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida que o pessoal tem perguntado? Assim, de mais Bom, frente? uma outra dúvida também que pode surgir aí de repente. E se eu perder o parcelamento, né? Eu consigo fazer um novo reparcelamento? Consegue, tá? Em alguns casos consegue. Vai passar por uma análise da Caixa. É um pouquinho mais burocrático. Tem outras documentações que precisam ser levantadas. Então, assim, conseguir consegue, mas é um pouquinho mais burocrático. Então, a orientação é que você tenha aí o seu parcelamento em dia para conseguir aí futuramente emitir sua certidão negativa, né, que é a CRF, e não ter problema também com as questões trabalhistas e com os funcionários. Entendi. É bom dar uma revisada, né? Então, correr com essa regularização da primeira parcela para que na segunda, terceira e até a sexta parcela não tenha nenhum tipo de problema, porque até agora a Caixa não se posicionou com relação a esse primeiro pagamento, né? Então, muita gente pode ser que esteja com essa pendência, principalmente para poder individualizar o pagamento, né? Para cada funcionário. Isso acho que é uma coisa importante para ser feita, mesmo que se for manual ali na GFIP, né? Sim. Como a Caixa não se pronunciou, né, Márcio? Sim. Com relação ao prazo, a estender, ter prorrogação de prazo, então a ideia é que assim, a gente realmente faça as entregas, nem que se for pela GFIP mesmo. Entendi. Tá bom. Legal, bacana aí. Eu acho que esse bate-papo aqui é mais assim, de esclarecer como foi essa semana, que foi um assunto bem comentado aí no meio contábil, né, para que as empresas pudessem regularizar esses pagamentos que estavam parcelados por meio legal, mas que na operação mesmo a Caixa e os órgãos aí não conseguiram se preparar, infelizmente, e agora as empresas estão sofrendo aí por conta de uma falha operacional aí da Caixa Econômica, principalmente, né? Sim. Muito bom. Algum ponto adicional, alguma coisa para complementar, Dalberto, Natasha? Ô, Márcio, tem uma pergunta aqui de um cliente que ele perguntou o seguinte: se é possível gerar as guias antecipadas, ou seja, se eu entendi a pergunta, é se a gente pode já gerar as guias dos próximos meses até dezembro. É possível isso? Não. O que a gente consegue, dentro do programinha da ferramenta da Caixa, tem lá antecipação de guia. Essa antecipação é somente para quando o funcionário for demitido. Então, vamos supor que eu demita um funcionário. Então, eu preciso antecipar a guia dele, né, as guias dele, para regularizar e aí calcular a multa do fundo de garantia. Agora, fora isso, a gente não consegue. A gente até tentou, quando eu tentei acessar, eu falei, não, vou já tentar gerar de todos os meses, né? Mas não, a Caixa, o aplicativo até o presente momento, ele não habilita para a gente conseguir gerar todas as guias. Somente próximo do vencimento mesmo. Ah, perfeito. E você já respondeu a próxima pergunta, que seria se a empresa, né, nesse período, durante o parcelamento, demitir o funcionário, né? Acho que você já respondeu, né? E tem uma última pergunta aqui que eu anotei também, que é o seguinte: aquele funcionário que ele está num processo de financiamento habitacional
possibilita, né, o uso do saldo do fundo de garantia, para esse período ele vai conseguir acessar o saldo? Essa é uma pergunta. Uma boa pergunta, né? Você diz assim, acessar o saldo agora? A empresa pagou a guia do parcelamento, você vai conseguir ter acesso a esse valor? É isso a pergunta? Isso, porque a pessoa que ela ainda está empregada, né, e quer usar o fundo de garantia para financiamento, para abater o saldo de financiamento, né, a Caixa Econômica permite o saldo acumulado, né, para esse uso. Aí esses meses eu imagino que não estariam dentro, porque não foram pagos, né? Não, exatamente. Somente o saldo que está pago, né? Se a empresa pagou a primeira parcela, o valor vai estar disponível para o colaborador. Exato. Agora, as demais parcelas tem que esperar mesmo o pagamento. Eu imagino que deve atualizar conforme os recolhimentos, porque o saldo do funcionário, né, do fundo de garantia não vai estar atualizado, não vai ter depositado esse saldo ainda, tá? Então, eu imagino que durante os parcelamentos, o recolhimento, né, das parcelas devem ir atualizando o saldo de cada um. Importante, é uma pergunta interessante, acho que vale a pena a gente fazer uma consulta para poder também ter claro essa posição. Imagino que seja porque a Caixa não libera o saldo sem ter o recolhimento da guia, tá? Então, exatamente. deve ser conforme as parcelas aí. Tá bom? Queria agradecer hoje o papo bem rápido, nesse horário aqui de almoço. A gente aproveita esse tempo, eu acho que vale esse bate-papo até para a gente se encontrar, nos vermos, né? Porque ainda a gente continua no home office, esperando aí como fica aí a questão da saúde. Está funcionando bem, estamos progredindo aí a cada dia aprendendo a trabalhar remotamente e agradecer aí a participação, o empenho de todos e a dedicação.